Um país que tem uma das maiores extensões territoriais do mundo, é rico em recursos naturais, foi colonizado por europeus e praticou a escravidão. Até aí acho que você já sabe de quem que eu tô falando, né? Mas e se eu complementar dizendo que esse país se tornou uma das maiores potências mundiais? Você ainda sabe que país é esse? Não, eu não tô falando do Brasil, mas sim dos Estados Unidos, que até certo ponto tem uma história parecida com a nossa. Só que os States se tornaram uma potência mundial e nós ficamos para trás. Mas afinal, por que será que o Brasil não deu certo, hein? Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta! Quem nunca desejou que o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, hein? Imagina o brasileiro falando inglês, pensa aí você pagando as contas com um forte dólar brasileiro. Será que assim o Brasil seria um país desenvolvido e o restante da América Latina ia chamar a gente de gringo? Bom, com os Estados Unidos deu certo, né? E não só os Estados Unidos, porque também o Canadá, que foi colonizado pela França e pela Grã-Bretanha, e tem também a Austrália, Nova Zelândia, Singapura, todos eles colonizados pela terra do Rei Charles. Não confundir com o Ray Charles. São países que hoje têm economias bem desenvolvidas, altos padrões de vida, uma infraestrutura de dar inveja, sistemas educacionais de alta qualidade e também estabilidade política. Eles também têm um PIB per capita bem alto. Para você ter uma base, o PIB per capita aqui no Brasil é de quase 9 mil dólares. Nos Estados Unidos é mais de 77 mil. No Canadá, 55 mil. Na Austrália, 66. Na Nova Zelândia é 48 mil. E em Singapura, se segura aí, porque é mais de 82.800 dólares, mais que nos States. E esses países têm uma sociedade desenvolvida e oferecem serviços essenciais como saúde, educação, tudo isso de qualidade. Entretanto, isso não significa que todas as colônias britânicas tenham se dado bem, porque foi a Grã-Bretanha que colonizou países como a Índia, Paquistão, Bangladesh. E também tem um monte de países na África, tipo Sudão, Gana, Somália. Então o argumento não vale, né? Então o ponto é, por que será que o Brasil não se tornou um país desenvolvido como os Estados Unidos, por exemplo? Bom, a resposta passa pelo que a gente vai ver agora e também por você se inscrever aqui no nosso canal para você não perder vídeos sobre renda, investimentos, economia. Bora nessa? Para entender por que o Brasil não deu certo, a gente vai fazer umas comparações com os States. O posicionamento geopolítico dos Estados Unidos ajudou muito, sabe? Eles têm um oceano de um lado e outro do outro. Durante a colonização, isso favoreceu o comércio e as relações diplomáticas com a Europa, a Ásia e outras regiões. E desde os anos 1860, o país já tinha um projeto de longo prazo para conexão comercial interna, como na rodovia transcontinental que rasgava quase 3 mil quilômetros em trilhos, partindo de Sacramento, na Califórnia, até Omaha, terra lá do mestre Warren Buffett, no Nebraska. A viagem, que antes levava 6 meses, passaria a durar 6 dias, transformando os Estados Unidos para sempre. E pensa como que o comércio por lá prosperou, né, do lado de lá, e como que isso impulsionou a economia do país. E outra diferença, tá? Porque isso foi feito por 3 iniciativas privadas. Já por aqui a gente sempre optou pelo transporte rodoviário, que fica pronto mais rápido, mas gera acidentes, engarrafamentos, diminui a produtividade no fim do dia, né? Que você fica preso no trânsito, em vez de estar trabalhando. Por exemplo, no governo JK era popular a frase por aqui, né? Que governar é construir estradas. E quase todo o investimento de transporte foi feito na construção de rodovias para cumprir o plano 50 anos em 5. E sobre a localização aqui do Brasil, né? Teve um golpe do destino, da natureza ou de Deus, depende de quem você acredita, que simplesmente não favoreceu o Brasil. E esse fato é a gente estar no hemisfério sul. Pode parecer bobeira, né? Mas existem apenas 2 casos de países desenvolvidos na parte de baixo do globo: Austrália e Nova Zelândia. Todo o resto não deu gente na vida, ou para dizer de outra forma, praticamente todos os países desenvolvidos estão na parte de cima do globo. Não por acaso os países desenvolvidos são chamados de países do norte. E existem muitas teorias que tentam explicar isso.
Uma delas é de que o clima quente aqui do sul compromete a nossa produtividade, o que acaba inclusive impactando na riqueza ou na pobreza de uma nação. E nisso há quem cite inclusive o caso aqui do Brasil, né, das regiões mais ao norte do Brasil, de como é muito mais difícil trabalhar em temperaturas maiores, enfim, né, prosperar e ser mais produtivo do que quem vive aqui no sul do Brasil, por exemplo. De todo modo, Austrália e Nova Zelândia seriam exceções aqui a essa regra do calorzão aqui do hemisfério sul. Outra grande diferença entre Estados Unidos e Brasil durante a colonização foi a questão do poder. Nos Estados Unidos, as 13 colônias se desenvolveram a partir da formação de comunidades autônomas que tinham um governo local. No Brasil, por outro lado, o governo local era uma extensão da coroa portuguesa, porque quem mandava e desmandava por aqui era a coroa. Olha aí que diferença. Nos Estados Unidos, o governo foi criado para servir o povo, e aqui no Brasil, o povo foi criado para servir o governo. E com isso, a política lá se desenvolveu de uma forma muito diferente em comparação com aqui no Brasil. E de certa forma, continua assim até hoje, né, nos Estados Unidos, com os condados e as leis estaduais diferentes entre si e com autonomia própria. E lá a formação da República teve um foco bem grande em direitos individuais e limites para concentração de poder. E isso ajudou a estabilizar o sistema político, além de proporcionar um ambiente mais favorável para o desenvolvimento econômico. Já no Brasil, meu amigo, é instabilidade política e um excesso de corrupção desde o começo. E tem também uma grande diferença quando a Grã-Bretanha colonizou os Estados Unidos, comparando com o objetivo de Portugal ao colonizar o Brasil. E esses objetivos causaram impactos enormes nos séculos seguintes. Começando pelo Brasil, qual que foi o objetivo de Portugal quando veio parar aqui e colonizar essas terras? Explorar recursos naturais, tipo pau-brasil, cana-de-açúcar, o nosso ouro aqui das Minas Gerais, os diamantes. Já nos Estados Unidos, a ideia do governo inglês não era extrair tudo que a terra tinha e levar para a Europa, até porque a Grã-Bretanha já estava aproveitando bastante o ouro que Portugal tirava aqui do Brasil e usava para pagar a dívida externa deles. Eu falei disso exatamente nesse vídeo aqui sobre Portugal para você assistir mais tarde. O objetivo da Grã-Bretanha era estabelecer colônias de povoamento. Muitas vezes iam famílias inteiras para lá, geralmente por motivos religiosos. Eram pessoas que estavam buscando liberdade religiosa. E como não tinham viés de exploração, o comércio e a agricultura dos Estados Unidos acabaram desenvolvendo uma economia autossustentável. As colônias do norte focaram na indústria e no comércio e as do sul na agricultura. Enquanto isso, cá em terras banâneas, não tinha nada de autossustentável. O período colonial acabou estabelecendo um padrão. A gente sempre exportou commodities e importou produtos manufaturados de maior valor agregado. E essa dependência comercial continuou depois da independência política. Resultado, o Brasil não desenvolveu uma base industrial bem diversificada e autônoma. Veja, por exemplo, a indústria eletroeletrônica aqui do Brasil, né, que é de onde eu vim. Totalmente dependente de chips dos Estados Unidos e componentes simples da China. Mas não foi só isso. Os Estados Unidos tiveram desde o período colonial uma grande preocupação com a educação. Nas colônias do norte, a educação era muito valorizada e considerada essencial para a formação cívica e religiosa. Em Massachusetts, por exemplo, em 1647, foi criada uma lei que determinava que todo povoado com mais de 50 habitantes tinha que indicar uma pessoa para ensinar as crianças a ler e a escrever. Nas comunidades com mais de 100 famílias, tinha que ter ensino de gramática. Você lembra que eu falei que boa parte dos colonizadores eram religiosos que queriam exercer a sua fé livremente? Então, eles entendiam que para serem capazes de ler a Bíblia e aprender as coisas de Deus, as crianças tinham que saber ler e escrever. E por isso eles fizeram questão que a lei fizesse essa imposição de que houvesse escolas para as crianças estudarem. Um desses grupos religiosos eram os Quakers. Sim, aquele mesmo lá que tá lá no pote de aveia, sabe, na caixa de aveia. Os Quakers valorizavam a educação e foram os pioneiros da educação política nos Estados Unidos. Ainda no período colonial, surgiram as primeiras universidades dos Estados Unidos, tipo Harvard em 1636 e Yale em 1701. Bom, com todos esses fatores em conjunto, os Estados Unidos se desenvolveram e se tornaram a potência que a gente vê hoje. Mas a grande questão aqui para nós, né, já que o nosso passado aqui do Brasil não nos favorece, e o futuro? O que a gente precisa para dar certo, hein? Tem como virar o jogo?
países que se desenvolveram em décadas recentes que a gente poderia bem aprender algumas lições com eles. Só tem um detalhe, eles têm muita escassez de recursos naturais, coisa que a gente tem de sobra. E vai ver, é por isso que a gente não progride, né? Tem de tudo aqui, né? A Coreia do Sul, por exemplo, antes focava em indústrias leves, como a têxtil, mas depois ela evoluiu em setores como o de eletrônicos e o automotivo. E eles investiram pesado em educação e pesquisa, dessa forma produzindo uma força de trabalho altamente qualificada. Além disso, o governo deu um forte apoio às empresas, reduzindo impostos e fomentando a criação de empregos. Já Singapura aproveitou a sua localização estratégica para se tornar um centro de comércio e finanças. Eles focaram em desenvolver uma infraestrutura de classe mundial e adotaram tecnologias avançadas. E claro, investiram na educação para criar uma economia baseada no conhecimento. Já os Emirados Árabes Unidos, eles antes eram muito dependentes do petróleo, mas diversificaram a sua economia para turismo, finanças e imóveis. E com o tempo eles se transformaram em um destino interessante demais para investimento estrangeiro e um hub de negócios para a região. Eu inclusive estive lá recentemente, né, e acrescento que os caras não tributam os rendimentos da população, não descontam INSS e cobram impostos baixíssimos para as empresas irem para lá. Inclusive é assim que você faz as empresas virem para o seu país, né? Já que lá inclusive era apenas um deserto décadas atrás. E os países bálticos, que são a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Depois de se tornarem independentes da União Soviética, eles fizeram reformas de mercado e se integraram à Europa. E principalmente a Estônia, que acabou se destacando na tecnologia e na inovação. E esses são exemplos que sim, um país pode virar o jogo. E o ponto mais importante que todos esses países aqui desenvolvidos têm em comum: o foco na educação. Pensa como seria diferente se desde criança as pessoas recebessem um ensino de qualidade, se o país não ia evoluir. Veja bem, ensino básico de qualidade. Escola e pré-escola. Aqui no Brasil o Estado paga a faculdade para o rico estudar, né? Porque só quem tem estrutura que consegue pagar um cursinho, entrar e se manter numa USP, numa Unicamp, por exemplo, né? É claro que tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas investir em educação seria um ótimo começo. E as pessoas me perguntam muito, né? William, você acha que o Brasil vai dar certo? Um dia? Eu acho que quando chegar o dia que a gente colocar na Constituição, registrado na pedra, um investimento massivo em educação por 15 anos no mínimo, isso para garantir que os próximos governos vão dar sequência no projeto, porque entra um já muda tudo, né? Tem prioridade de curto prazo e longo prazo para político brasileiro é só as próximas eleições, não é mesmo? Porque quem que quer investir em algo que não dá voto, né? Que só dá frutos em décadas, que é o caso da educação. E com isso até hoje o que a gente tem por aqui é um projeto de Estado para o Brasil e não um projeto de país. Mas por que você acha que o Brasil não se tornou um país desenvolvido, hein? E qual que você acha que seria a solução para a gente dar a volta por cima? Se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal para você continuar assistindo vídeos como esse aqui. Valeu, tudo de bom. Tchau!